Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, agora e para sempre, que possamos estar sempre na graça, sempre na bênção, sempre na comunhão e na paz com Deus, porque isso é o que vai trazer melhor resultado para o homem, é a vida na presença do Senhor. Resultados que muitos não querem, porque esses resultados, eles não são neste mundo. São resultados para a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Viver com Deus neste mundo é questão de renúncia, é questão de estreito, é questão de abrir mão, é questão de negar-se. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, a gente vai ler o capítulo 11 de Hebreu ali na galeria da fé, os heróis da fé que nós temos que seguir e ter o exemplo daquelas testemunhas, uma grande nuvem de testemunha. Não está falando de pecado não que nos rodeia. Ali está falando daqueles exemplos de homens que o texto, o capítulo 11 de Hebreu narra. Nós temos que estar tendo esse exemplo desta grande nuvem de testemunha que nos rodeia, que nos convida a ser influenciado por ela, que é o exemplo dos heróis da fé. Nós temos que seguir exemplos de fé daqueles que manteram-se sua vida fiel ao Senhor, negando e renunciando. Daqueles homens que está aqui revelado na Bíblia, nós devemos seguir o exemplo de fé de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, de Davi. Nós temos que seguir o exemplo de fé de Pedro, de Paulo, de João. Nós temos que seguir o exemplo de fé daqueles que estão registrados aqui. Tudo que suportaram, tudo que passaram, eles tinham um objetivo, eles tinham algo que eles priorizavam. A vida com Deus, para que pudessem alcançar a promessa de Deus. Então, vida com Deus aqui neste mundo é sinal de renúncia, estreito, perseguição, humilhação, desprezo. Vida com Deus aqui não é sinal de vitória, de prosperidade, de conquista. Isso aí é exceção. Você sabia disso? Hoje as pessoas propagam o evangelho convidando as pessoas com um comercial de vitória, né? De bênção, de prosperidade, de conquista, de parar de sofrer. Mas o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. Vida com Deus não é isso. Se você analisar, se você examinar nas Escrituras, todos que se renderam ao Senhor, todos que entregaram-se ao Senhor, você vai ver o que eles passaram e sofreram, o que eles renunciaram. Abraão, quando foi chamado para servir a Deus, por meio da palavra, aonde ele teve fé, ouviu e creu na palavra e seguiu. Porque tem gente que ouve, né, crê, mas não segue. Não se conduz. Não se voltam, não se convertem à palavra de Deus. Esses ouvintes são como as ondas do mar que vêm e vão. Não tem nenhum resultado. Abraão, quando ele ouviu o chamado de Deus, Abraão abriu mão de tudo que ele tinha. Abraão era rico. Abraão não veio a Deus por causa de prosperidade, não. Abraão não veio ao Senhor, não se entregou a Deus para ter prosperidade neste mundo, não. Abraão, ele era rico, ele já tinha sua prosperidade. Deus apenas acrescentou, Deus apenas mostrou a Abraão que toda a riqueza que o homem precisa ter vem dele. Então, se você
pegar o exemplo desses homens que se entregaram ao Senhor, você vai ver que eles padeceram, renunciaram, absteram-se, abriram mão de coisas, se negaram para seguir ao Senhor e ter vida com Deus. É isso que Deus pede de nós. Então a gente vai ler Hebreus 11. A gente vai ver ali a galeria de homens que tiveram um exemplo de fé firme e fiel ao Senhor. É essa fé que nós devemos imitar, seguir o exemplo desses homens. A galeria dos heróis da fé, chamam heróis. Por quê? Foram heróis porque tiveram um grande combate neste mundo. Combateram o combate da fé. Você está combatendo o combate da fé? Então, diante daquilo que a Bíblia nos ensina, nos orienta, nos instrui, bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que são instruídos pela palavra de Deus, corrigidos, orientados, repreendidos, ensinados pela palavra de Deus. Bem-aventurados são esses. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então nós temos que estar com a nossa vida sendo conduzida pelo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, para a gente ser dirigido pela palavra de Deus, é preciso a gente ter o interesse, a prudência e buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que não venhamos a se conduzir erroneamente por caminhos que são contrários, que não são os caminhos de Deus. Ao nosso entendimento, parece que nós estamos seguindo o caminho de vida. Parece que é caminho perfeito. Parece que é o caminho que vai nos trazer vitória e felicidade. Ao nosso entendimento. A palavra de Deus diz que há caminhos. Lá em Provérbios, não é? 14, 12. Há caminhos que ao entendimento dos homens parece bom e direito, mas os seus finais são os caminhos da morte. Até o sorriso terá dor no coração, e a alegria torna-se-á em amarga. O que diz lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, sobre essa situação que muitos vivem, entendendo que estão no caminho de vida, entendendo que estão no caminho de prosperidade, de comunhão, de vida, de paz com Deus, só entendendo, porque não estão. Quando não se conduz pela direção do Senhor Jesus Cristo, o homem não está em caminho de vida, coisa alguma. O caminho para a vida é Jesus, é o ensinamento de Cristo, é a direção que Cristo nos deu. E se nós não formos discípulos de Cristo, se nós não estivermos seguindo a Cristo, ao nosso entendimento parece que estamos vivendo no caminho da bênção, não é? Ao nosso entendimento parece que estamos servindo a Deus. Ao nosso entendimento parece que estamos no caminho da vitória. Mas cuidado, prestem atenção. Não se conduzam pelo seu coração, que coisa mais enganosa do que o coração não há. Jeremias 17, 8 e 9. A palavra de Deus, ela é a luz para iluminar o nosso entendimento. Ela é a bússola de Deus para nos dar o norte e a direção. Ela é a verdade que nos tira do engano e da mentira, libertando-nos e nos dando conhecimento. Se você não estiver sendo conduzido pela palavra de Cristo, por Cristo, você está se conduzindo por caminho de morte, pensando que está vivo, pensando que está caminhando com Deus, pensando que vai desfrutar e triunfar e prevalecer no final do labor desta vida.
só prevalecerá, só triunfará, só terá a vitória na eternidade aqueles que estiverem sendo conduzidos por Cristo. Pergunta: quem está te conduzindo? Por onde você está sendo instruído? Qual a direção que você está seguindo? Quem é o teu mestre? Quem é o teu guru? Quem é o teu oráculo? Quem é o teu ensinador? Por onde tu estás buscando a provisão na tua vida para ser próspero e bem-aventurado? Por onde tu estás sendo conduzido, instruído, ensinado, orientado, doutrinado para uma vida de bem-aventurança? Presta atenção nisso. É muito importante você conhecer isso aí. Você ter resposta para essas perguntas. Quem está te seguindo? Qual caminho você está andando? É o caminho da vida mesmo? Se for o caminho da vida, você está sendo conduzido por Cristo. Mas se você não estiver sendo conduzido por Cristo, você até agora permanece no caminho da morte e da maldição. O Senhor Deus, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo 19, através de Moisés, um grande líder do povo que Deus tirou do Egito, chamado povo de Israel. Deus usa Moisés para conduzir o povo e levar o povo, instruindo, orientando e ensinando o povo com a sua lei que ele deu a Moisés para transmitir para o povo. A partir daí, Deus diz a Moisés para dizer ao povo, para que o povo viesse saber o que Deus queria do povo. E aí eu convido você a ler no livro de Deuteronômio, o 5º livro da lei Pentateuco, no capítulo 28, versículo... Convido você, abra a Bíblia aí, vamos ler. Isso é um momento de instrução para a edificação da tua vida com Deus. Deuteronômio, aliás, capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, no capítulo 10, no versículo 12, assim está escrito a palavra de Deus, na palavra de Deus, o que Deus falou para o povo de Israel através de Moisés. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Versículo 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Olha o que Deus orienta ao povo, usando esse líder chamado Moisés, a quem Deus deu a lei para transmitir para o povo. O texto lá em João, capítulo 1, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, versículo 17. Vamos lá, vamos ler. Para não dar textos aqui errados, há um dos irmãos que são prudentes, que examinam, vão analisar, possam ter exatamente o texto dentro do que eu estou falando. O texto lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 17. É o 17 mesmo, só vim confirmar. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Observe uma coisa. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus. Então Deus, através de Moisés, transmite para o povo a sua lei, seus estatutos, para que o povo tenha o conhecimento e ande em tudo aquilo que Deus orienta, e aquilo que Deus orienta o povo a não andar, o povo seja prudente, não ande, não faça, não pratique, não haja, conforme a palavra de Deus orienta a não agir.
Então o povo tinha que ser submisso à palavra de Deus para servir a Deus, para obedecer a Deus e para ser povo de Deus. O povo tinha que guardar a palavra de Deus. É isso que Deus transmite para o povo dizendo: escutem o que é que Deus ele pede de vocês. Ora, os cerimoniais, os ritos de sacrifícios cerimoniais, Deus orientou o povo a praticar, pediu ao povo, não era para o povo ter comunhão com Deus, não era para o povo viver em comunhão com Deus. Aquilo ali tinha que ser feito dentro daquela situação que o povo vivia na transgressão. E Deus estabeleceu o ritual do sacrifício, levar um cordeiro. Para que isso? Porque ainda ia se manifestar o plano eterno da salvação. Tinha a promessa, mas ainda ia se manifestar. Enquanto não se manifestasse, enquanto Deus não manifestasse o seu amor para o mundo, não só para Israel, mas para o mundo que trazia ao homem o conhecimento da salvação, o povo tinha que andar na direção de Deus. E esses rituais que Deus pediu, como o sacrifício de animais que levava para o sacerdote, a expiação pelo pecado, isso tudo era temporal. Apontava para Cristo, que seria o sacrifício eterno. E esse ritual que Deus pediu ao povo foi temporal. Findando a aliança, a velha aliança, o velho pacto, findou a necessidade desse sacrifício. Porque quando estabelece-se a nova aliança, Cristo agora é o sacrifício eterno, é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O cordeiro que Deus pediu o povo para levar, o animal, ele não tirava o pecado, ele não aniquilava o pecado. Ele aplacava a ira de Deus por um tempo. E depois era necessário que o povo oferecesse de novo sacrifício. O sacrifício com cordeiro, com animais, que Deus pediu na velha aliança, ele tinha que ser constante, contínuo, porque ele não era perfeito, ele não era eficaz. E ele não era eterno, era temporal. Quando finda-se o pacto da velha aliança, que estabelece a nova aliança, onde a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, isso fala de Cristo estabelecendo a nova aliança. Então, já não é mais necessário esses rituais, esses sacrifícios, as oferendas que Deus pediu na velha aliança. Isso não existe mais. Templo, sacrifício, fazer oferenda, fazer pacto, fazer voto, isso não existe. Então Deus orienta ao povo, através de Moisés que deu a lei, dizendo o que é que Deus quer do povo. O que Deus quer do povo é que o povo esteja atento, ouvindo, para guardar, praticar toda a ordenança de Deus, os seus estatutos, para que o povo eles possam estar bem, ser bem-aventurado. É o que está dizendo aqui no texto. Deuteronômio capítulo 10, versículo 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Moisés diz aqui, para o teu bem, para o bem do povo. E para o povo alcançar o bem de Deus, tem que guardar a palavra dele. Por quê? A maldição de Deus, ela vem pelo homem não ouvir, não praticar e não guardar a palavra, se conduzir contrário à palavra. A maldição, Deus estabeleceu no mundo, na humanidade, pela rebelião de não dar ouvido à palavra dele. Pela transgressão de transgredir a palavra dele. Aí entrou a maldição no mundo. A maldição entrou no mundo por essa situação. A causa de toda a maldição do mundo é o homem não dar ouvido à palavra de Deus. Então, observamos que Moisés orienta o povo a guardar a palavra do Senhor. A guardar, a ser submisso, a dedicar sua vida a viver priorizando a palavra de Deus na sua vida, guardando, praticando, vivendo, pensando, agindo, intencionando
tudo submisso pela palavra. Se a nossa vida não estiver dentro da direção da palavra, logo nossa fé é vã, nossa vida de que estamos com Deus é uma vida mentirosa, não é real. Vida com Deus não é através de nenhum ritual, movimento religioso ou prática religiosa ou dentro de entidade religiosa, praticando ordenança, mandamento, tarefas, trabalhos, cumprimentos de obrigação religiosa. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus é a gente dar ouvido à palavra de Deus e essa palavra praticada de Deus. Não é a dos homens que estabelecem aí dentro das religiões. É a palavra de Deus. Então Moisés orienta o povo. O que é que o Senhor teu Deus pede de ti, ó Israel, que ame de todo o coração, que guarde os seus mandamentos, que tenha o zelo, o cuidado, sirva ao Senhor com humildade, com sinceridade, com verdade, para que vocês possam ir bem. Então, vida com Deus é isso. É renunciar ao nosso eu, nosso entendimento e se submeter a Deus através da palavra dele. Então nós temos aqui na Bíblia exemplo de homens que entregaram-se ao Senhor, renunciaram suas vidas, abriram mão de valores, abriram mão de entendimentos, de compreensões que entendiam que era o correto. Um exemplo é Paulo. Paulo abriu mão de valores para se entregar, para servir, para estar conduzido por Cristo. O Evangelho não convida ninguém a ter essa vida de fábula que hoje é pregada aí, com vitória, prosperidade, ausência de problema, vencer luta, não sofrer mais, não padecer, ser rico, deixar de ser pobre. O Evangelho não é isso. Muitos que vão crer em Jesus, quem é pobre vai continuar pobre. Muitos que vão crer em Jesus, está doente, vai continuar doente. Muitos que vão crer em Jesus, vai continuar na vida simples que tem. Porque Deus não faz promessa a ninguém para crer nele e para receber vida boa. A promessa de Deus é crer nele para ser salvo, para receber perdão dos pecados, para ser justificado. O mais ele fará conforme os propósitos dele. Não é uma regra de Deus fazer todo mundo rei. Não é uma regra de Deus acrescentar 2 vezes mais daquilo que o homem tinha que perdeu, como acrescentou de Jó. Jó foi uma exceção. Davi foi uma exceção. Abraão, Isaac, Jacó foram exceções que Deus usou para uma finalidade. Nós temos que se enquadrar e se submeter à vontade de Deus e não aquilo que a gente quer que Deus faça em nossa vida, no nosso viver. Nós temos que aprender isso e não ser levado pelo engano desses homens que não têm compromisso com Deus, com a sua palavra e fica pregando o evangelho anátema, fica fazendo uma promessa terrena ao povo que Deus não faz o evangelho de Cristo. Escuta uma coisa. Escutem a verdade da palavra de Deus. O evangelho de Cristo não é promessa de prosperidade na terra. Não! Vou dizer mais uma vez para você aprender isso. O evangelho de Cristo não é promessa de prosperidade na terra, não. O evangelho de Cristo é promessa do homem abrir mão do que ele tem como valor principal neste mundo para conquistar e adquirir e receber o tesouro eterno no céu. Jesus não mandou a gente juntar tesouro na terra. Ele mandou juntar tesouro no céu. Aonde estão os teus valores? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua esperança? Qual a prioridade da tua vida? É a comunhão com Deus para a eternidade com Ele nos céus? Ou é a vida religiosa praticando rituais para Deus te dar bênção, casa, carro? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Anátema. Que convida as pessoas para alcançar a bênção de Deus, fazer pacto, ir para a campanha, fazer voto, praticar religiosidade.
ser escravo e submisso às ordenanças e às obrigações da instituição religiosa. Que evangelho é esse? A Bíblia não ensina isso. Jesus não ensinou a ninguém Jesus ensinou isso. Para alcançar vitória, ter prosperidade, receber bênção de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Primeiro, que Jesus não ensinou a ninguém a buscar vitória neste mundo, bênção nesse mundo, conquista nesse mundo, prosperidade nesse mundo. Como hoje, os mentirosos, os avarentos, os que fazem negócio da fé, os que enganam o povo porque é simples, desprezam a verdade e não são prudentes. Esses homens que pregam isso hoje, essa prosperidade da terra, essa busca de Deus para ter vitória, alcançar prosperidade, ter restituição, ter isso, ter aquilo, são mentirosos. Cristo não ensinou ninguém para a igreja fazer pacto, voto, campanha, nem tampouco nenhum ritual, nem tampouco se submeter a nenhuma ordenança religiosa para alcançar vitória. Cristo nos mandou crer nele, ouvir a palavra dele, praticar a palavra dele, se submeter à palavra dele, e então seremos bem-aventurados. Mas não é para ter uma vida de vitória neste mundo, para alcançar a eternidade, a vida em abundância no céu. Essa é a maior vitória que nós precisamos buscar em Cristo, a nossa salvação. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é uma pergunta que Jesus faz. Analise você e responda. Que adianta? Então, o Evangelho nos convida a perder, renunciar. O Evangelho não é um caminho largo, é estreito. O Evangelho não é uma porta larga, é apertada. O Evangelho não é eu viver o que eu quero, é o que Deus quer. O Evangelho não é eu pedir a Deus e ordenar a Deus que me dê o que eu quero. O Evangelho é eu me submeter à vontade dEle, porque Ele é Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha. Eu tenho meus desejos, eu tenho meus objetivos, eu tenho sonhos. Mas não é isso que eu coloco como prioridade. A prioridade é Deus. Se tu quiser, tu pode me dar. Mas o que eu te peço em primeiro lugar, me dê força e graça para continuar na comunhão contigo, conhecendo a tua palavra, buscando a tua palavra e tendo a minha vida cheia do conhecimento da tua palavra para nela andar. Porque então assim, eu e você seremos bem-aventurados. Essa deve ser a nossa primeira busca. Ir para a igreja, para ouvir a palavra, aprender a instrução, a orientação de Deus e por ela se conduzir. Ir para a igreja para ser doutrinado, instruído, ensinado. Ir para a igreja para receber a instrução da palavra de Deus que dá luz e entendimento. Não é ir para a igreja fazer campanha, pacto, voto, para conquistar bênção, alcançar vitória. Venha buscar a sua bênção, venha receber sua vitória. O culto da prosperidade, o culto da vitória, o culto da unção. Que culto de nada, irmãos. Nós temos que se reunir para buscar em primeiro lugar a palavra, ser edificado, cheio do conhecimento, ser corrigido, ser instruído, ser ensinado, ser orientado, ser exortado, ser demonstrado, ser orientado e ensinado com a palavra, para que sejamos bem-aventurados, cresçamos no conhecimento e na graça de Deus, tenhamos vida com o Senhor cada dia mais conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Sem a palavra ninguém conhece a Deus. Evangelho não é isso que se vive hoje. Aqui é uma live de instrução que ninguém quer. É pouquíssimos os que estão aqui assistindo, os que vão ouvir esse vídeo, os que dão ouvido à ministração do evangelista Wellington Ramos. Sabe por quê? Porque o evangelista Wellington Ramos não prega o oba-oba, não prega o satisfatório, conveniente, o que o povo quer ouvir. Sabe por quê? Porque o evangelista Wellington Ramos não prega o que o homem deseja, o que o homem almeja. Não amassageia o ego de ninguém. Sabe por quê? Porque o evangelista Wellington Ramos não prega o que me foi revelado, o que eu tive numa visão, do que o meu coração diz, do que eu estou dizendo como profeta. Sabe por quê?
Porque o evangelista Wellington Ramos tem compromisso com a palavra. O que eu prego é a palavra, o que está escrito na palavra, nada além da palavra. Se Deus quiser me dar alguma revelação extra para alguém, eu vou e falo. Mas isso não é a regra para a igreja. A regra para a igreja é a revelação escrita, é o ensino, é a doutrina da palavra. Deus jamais vai levantar profeta para levar profetada para a igreja, porque para a igreja o que ele deixou para alimentar, fortalecer, instruir, edificar foi a sua palavra. E os homens que Deus levanta no meio da congregação não é para estar dando profetada, nem tendo visão nem revelação, é para instruir, doutrinar, ensinar, orientar a sua palavra. Deus levanta os seus profetas dentro da igreja, no meio da igreja, é para instruir a igreja, a congregação com a palavra. Esses homens que estão aí usando o nome de Deus, falando em nome de Deus, não passa de mentirosos, obreiros das trevas, transfigurados de obreiros de Cristo, que não são, porque não tem compromisso com o evangelho. Não transmite a doutrina de Cristo. Só prega as coisas da terra. São inimigos da cruz de Cristo. Então está aqui. Eu convido você a isso. Nós temos que examinar a Bíblia. Hebreus capítulo 11 fala do exemplo de homens de fé. Que tiveram fé. Abriram mão de tudo. Abriram mão do seu eu, da sua soberba, da sua vaidade, da sua autoridade, da sua mordomia para se entregar a Cristo e padecer com Cristo. Padecer com Cristo. Eu não posso dar outro exemplo ao de Saulo, meu irmão. Quem era Saulo? Como vivia Saulo? A posição de Saulo, o privilégio, a regalia, a vida que Saulo tinha dentro da religião farisaica, dentro do farisaísmo. Paulo, ele tinha posição, ele tinha valores, ele tinha regalias. Quando ele se entrega a Cristo, olha o que ele passou, olha o que ele viveu, olha como foi a vida de Paulo. Foi cheia de vitória, de bênção e prosperidade, não. Ao contrário, um homem que tinha regalia, prosperidade, tinha tudo, ele diz agora que ele está acostumado a passar necessidade. Ele está acostumado a ter muito e a ter pouco. No tempo que ele vivia dentro da religião, ele tinha uma vida de fartura. Quando ele se entrega a Cristo, ele passa a padecer perseguição. Ele perseguia, passou a ser perseguido. Ele mandava. Ele tinha posição alta no escalão da religião farisaica. Mas uma coisa que Paulo não tinha era a vida com Deus. Paulo entendia que tinha vida com Deus, mas ele não tinha. Ei, vem cá. Tem muita gente hoje dentro das religiões, principalmente da religião evangélica, que entendem que tem vida com Deus. Entendem que estão servindo a Deus. Entendem que estão abençoados por Deus. Entendem que são homens de Deus. Só que não. Só que não. Paulo veio descobrir isso depois. Quando ele teve um encontro com Cristo, se converteu, abriu-se os olhos dele, a luz raiou, a verdade do Evangelho iluminou a mente e o entendimento de Paulo. É o que precisa hoje em muita gente que está dentro das religiões, precisa ser iluminado porque estão cegos, estão perdidos, estão na ignorância, estão entendendo que estão numa vida de paz, de bênção e de maldição, só que estão no caminho de morte. Provérbios, capítulo 14, como eu li aqui. Eita Deus, como é gostoso ler a Bíblia, ser instruído, trabalhar as Escrituras, né? A gente vai se alimentando, se edificando e se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder através da sua palavra. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Há caminhos. Tem pessoas que entendem que estão no caminho certo. Tem pessoas que entendem que estão no caminho da bênção. Tem pessoas que entendem que estão no caminho da vida. Pronto. O apóstolo Paulo, Saulo, ele entendia isso. Saulo entendia que estava servindo a Deus. Saulo entendia que estava praticando tudo para a glória de Deus. Tem muita gente assim hoje, viu, gente? Está precisando ser
ser advertido com a verdade do Evangelho, para que a verdade do Evangelho ilumine a mente dele e caia as escamas, e caia a cegueira espiritual que lhes impede de ouvir e conhecer a verdade. Olha, irmãos, eu acho esse texto interessante. Paulo diz assim lá em Filipenses, no capítulo 3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, no versículo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Isso é Paulo falando aqui. Paulo está dando testemunho daquilo que ele abriu mão. Olha o que ele está dizendo aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho por perda todas as coisas. Olha o que ele está dizendo aqui. Tenho por perdas todas as coisas. Que coisa era essa? Tudo aquilo que Paulo antigamente tinha como valor. Tudo aquilo que Paulo antigamente priorizava, valorizava. Paulo diz agora: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Oh, aleluia! Como é bom as Escrituras que nos abrem o entendimento, que nos dá sabedoria, conhecimento. Olha o que Paulo está falando depois de convertido. Paulo vai agora entender que tudo aquilo que ele vivia, praticava, valorizava, guardava e buscava, não tinha valor nenhum, porque o valor maior é Cristo, o conhecimento dele, praticar o que ele nos ensina. Paulo diz: tenho por perda todas essas coisas. Ele abriu mão de tudo que vivia na religião farisaica, de todos os valores, de toda a prática, de toda a devoção, de tudo que ele entendia que era valor, que era correto, que era para servir a Deus, porque ele estava cego, perdido. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele começa a se entregar. Entregar-se a Cristo é abrir mão do seu eu, é abrir mão do seu entendimento, é abrir mão dos seus valores, é abrir mão daquilo que você prioriza e buscar o conhecimento de Cristo. Para nisso você está cada dia mais se enchendo desse valor, se enchendo do tesouro que vai te angariar riqueza no céu. Aí Paulo diz que tudo isso ele teve por perda para que ele pudesse ganhar a Cristo. Então, o Evangelho, ele é perda, é renúncia. O Evangelho não é a pessoa mudar a formalidade exterior, não é a pessoa mudar de religião, não é a pessoa mudar costumes e hábitos. O Evangelho não é a pessoa agora deixar de ir para a mesa de um bar e estar dentro de uma igreja. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso, porque isso não salva ninguém. A pessoa deixando de viver na vida do pecado e tornar-se uma pessoa religiosa, onde ela não bebe mais, não mata, não rouba, não fuma, não anda mais por esses caminhos, agora é da igreja para casa, de casa para a igreja, isso não salva ninguém. Evangelho não é isso. Evangelho não é vida religiosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder para salvar. Salvar o homem do entendimento errado, da mentira, do engano que leva-o à condenação. Salvar o homem da vida perdida, aqui, ó, no entendimento de Deus. O Evangelho transforma, em primeiro lugar, aqui, ó. O Evangelho é transformação de entendimento, não é transformação de veste de vida aparente. Vida religiosa não salva ninguém, porque se vida religiosa salvasse, todos que estão dentro das religiões são salvos. Mas a Bíblia não diz que a salvação é pela vida religiosa. É por estar dentro de igreja.
é por estar cumprindo formalidade, é por se filiar à religião, é por viver a prática religiosa. A Bíblia não ensina isso. Salvação é questão de crer em Cristo. E crer em Cristo é crer no sacrifício que ele fez, é entender que esse sacrifício é único, exclusivo e suficiente. Crer em Jesus é guardar e praticar a palavra dele e passar a conduzir sua vida dentro da doutrina de Cristo, da instrução, da orientação, do ensino, guardando e praticando a palavra de Cristo para que sejamos discípulos de Cristo, cristão, salvos, libertos e transformados em Cristo, sendo uma nova criatura. Não é dentro de igreja. Porque a religiosidade é um caminho do bem. Onde as pessoas, não, eu agora sou religioso, eu estou na religião, faço minhas orações, sou devoto, sou praticante e cumpro todo o trabalho da igreja, da religião. Ei, isso não salva. Isso não leva você a ter uma vida com Deus. Eu falo e provo porque eu estou aqui levando essa instrução, essa orientação com argumentos plausíveis da palavra e com sermão dentro da palavra, como a palavra diz. Porque se religiosidade salvasse, Cornélio não precisava de ser advertido com a mensagem do evangelho. Lembra de um homem chamado Cornélio? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o próprio Deus dá testemunho de Cornélio. Mas Cornélio, porém, não tinha ainda vida com Deus. Cornélio não tinha remissão de pecados. Cornélio não tinha salvação. Cornélio estava dentro do juízo, estava em condenação, com toda a vida religiosa que ele tinha. O próprio Deus chega a dizer que era um homem temente, que fazia oração, caridade, tinha testemunho da sua comunidade, era um homem íntegro. Porém, isso não leva ninguém a alcançar a graça de Deus. Não é por mérito ou por virtude do homem dentro de religião. Isso é muito importante, muita gente aprender isso. Deus vendo a intenção de Cornélio, o desejo de Cornélio de servir a ele, mas sem o entendimento, dentro do caminho errado, dentro de uma direção contrária, Deus contemplando, porque Deus contempla o oculto e o profundo do ser humano. Deus trabalha dentro do interior do homem. Aquilo que lá no seu interior está sendo ocultado e trabalhado. É isso que Deus contempla. Deus não se impressiona com a aparência de ninguém. Deus contemplando o interior de Cornélio, querendo servir a Deus com sinceridade, mas dentro da religiosidade, no caminho errado. Aí o que é que Deus faz? Deus levanta Pedro, envia Pedro para ir até a casa de Cornélio. Para quê? Para Pedro fazer. O que foi que Pedro foi fazer na casa de Cornélio? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. Você tem que ter essa resposta que vai lhe trazer um grande conhecimento. E eu vou lhe dar aqui agora a resposta. Deus envia Pedro à casa de Cornélio para quê? Para levar a luz a Cornélio. Para levar o entendimento a Cornélio. Para esclarecer a Cornélio, para levar a Cornélio a verdade que liberta, porque até então Cornélio ainda era preso, escravo do pecado, julgado, sentenciado e condenado, com toda a vida religiosa que ele tinha, com toda a honestidade que ele vivia, com toda a caridade que ele fazia, com toda a formalidade religiosa que ele vivia. Tudo isso não levava ele a ter comunhão com Deus. Foi preciso Deus enviar Pedro até Cornélio. E quando Pedro chega lá, Cornélio diz: entra, Pedro, estamos aqui esperando para ouvir de ti aquilo que Deus nos mandou tu falar. Cornélio não estava atrás de ver profecia de Pedro. Cornélio não queria saber de Pedro no particular. Cornélio queria ouvir a palavra de Deus que Pedro foi levar, enviado por Deus. E Deus revelou a Cornélio. Interessante, viu? A gente pedia a Deus direção para entender isso aí. Um ímpio, que não era israelita, não era judeu, não era do povo de Israel, era gentil Cornélio. Mas Deus revelou a Cornélio que mandasse buscar Pedro,
Porque Pedro ia dizer a Cornélio o caminho, a palavra, o ensino que ia levar Cornélio à salvação. E esse ensino, essa palavra que Pedro foi levar a Cornélio, foi a mensagem do Evangelho, foi falar de Cristo, foi mostrar Jesus, foi ensinar a Cornélio como é que o homem alcança perdão, salvação e vida com Deus. Não é através de religião, não é através de caridade, não é através de nenhum ato de bondade do homem, é através da fé em Cristo. Ele tem que ouvir a palavra de Deus e se crer será salvo. Interessante. Dá uma lidinha cá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, aonde eu digo com toda certeza que Cornélio não tinha ainda comunhão com Deus, não era salvo, ele precisava de salvação, mas a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, é preciso ouvir a mensagem do Evangelho, para que gere essa fé no coração do pecador, e que essa fé lhe dê a ele o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Como vão crer se não há quem pregue? Por isso que Jesus mandou ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Cornélio ouviu a mensagem do Evangelho. Ele creu e ele foi salvo. Por que eu digo que Cornélio não era salvo? Por que eu digo que Cornélio não tinha comunhão com Deus? Vamos ler o texto aqui. Agora, se você for interessado no conhecimento da palavra, leia Atos dos Apóstolos, do capítulo 10 até o 11. Porque você vai ver o contexto todo aí falando desse fato que eu estou narrando aqui de Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 13 e o 14. Pedro agora está aqui testificando com os judeus desse acontecimento, que Deus mandou Pedro ir até Cornélio pregar o Evangelho. E os judeus tinham uma resistência, eles não queriam se comunicar com os gentios. Eles achavam que o gentio era impuro, eles eram santos e não podia se comunicar e tal, né? Tem muita gente aí, tem muito fariseu assim, não tem? Que acha que é mais santo do que os outros, às vezes nem fala, critica todo mundo, diz que todo mundo vai para o inferno porque ele é religioso, ele vive a formalidade, ele vive a religiosidade. Ele vai para a igreja, o ímpio está lá no bar. Aí ele diz, não, eu vou para a igreja todo dia, eu sou religioso. Eu vou para o céu. Esse aí que fica no bar vai para o inferno. Cuidado, irmão. Tem muita gente dentro de igreja que vai para o inferno, viu? Tem muita gente dentro de igreja que não tem comunhão nenhuma com Deus. Cuidado. Tem muita gente dentro de igreja que é sinagoga de Satanás. Tem muita gente dentro de igreja que já está morto e não sabe. Pensa que está vivo. Tem muita gente dentro de igreja, pensa que está adorando a Deus, mas está adorando em vão, porque Deus não está ali no meio para receber a adoração. Cuidado, irmão. Isso é aqui uma palavra de orientação, de instrução, advertindo você para você ser prudente. E Cornélio, com toda a religiosidade dele, não tinha ainda comunhão com Deus. Pedro tem que ir lá, Deus manda Pedro, Deus orienta Pedro. E Pedro agora aqui no capítulo 11 de Atos, Pedro está relatando aos judeus esse acontecimento. Olha o que ele diz aqui no versículo 13. Pedro diz, e ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa. E o anjo lhe disse, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora escute o que diz o versículo 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Atos, capítulo 11, versículo 13 e o 14. Pedro agora narra para os judeus o que Cornélio disse a ele, que teve uma revelação, que Deus enviou um anjo. E o anjo disse a Cornélio, Cornélio, manda chamar Pedro, que ele vai te dizer palavras, que ele vai te instruir, com a verdade, com a palavra que vai te salvar. O que vai te salvar é a palavra que tu vai ouvir se tu crer nela. Tu não és salvo através da tua religião, da tua igreja, da tua prática, da tua devoção, da tua vida de usos e costumes, da tua formalidade, no vestir, no proceder. Tu não és salvo pela tua integridade, pela tua moral, pela tua bondade, pela tua caridade. Tu não és salvo pelo que tu faz, pelo teu mérito, pela tua virtude. O homem não tem nenhum valor para alcançar salvação através dos seus méritos pessoais. A salvação é por Cristo. Sem Cristo ninguém alcançará a salvação. Pedro diz isso.
Atos 4:12. Nenhum outro há salvação. Só em Jesus. Não há nenhum outro meio, nem caminho, nem coisa alguma que possa levar o homem a Deus. Que possa fazer o homem reconciliar-se com Deus. Que possa dar ao homem vida com Deus. Que possa oferecer ao homem o perdão de Deus. Só Jesus, só Jesus. Crendo em Jesus e crer em Jesus não é uma profissão verbal da boca para fora. Você tem que confessar e crer no coração. E quando se crê no coração, se entrega, se converte, se arrepende e passa a se guiar, se conduzir pela palavra de Cristo. Crer em Jesus é se submeter a Cristo como Senhor, andando na sua palavra. Deu para entender? Todos os valores que você tinha como prioridade, você tem que abrir mão. Porque agora não é mais a tua bondade, não é mais a tua dignidade, não é mais a tua caridade, não é mais a tua religiosidade. O que vai te dar condição de ser aceito por Deus é Cristo Jesus, o sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Esta é a obra pela qual Deus nos recebe. Não é obra que eu faço de religião. A obra de Deus é essa. É crer em Cristo. Se converter a Cristo. Perseverar em andar praticando, guardando e se conduzindo na palavra de Cristo. Você está se conduzindo por onde? A tua vida religiosa está baseada no que diz a palavra? Porque Deus ele não nos chama para viver vida religiosa. Deus nos chama para ouvir e praticar. Não é religiosidade. Praticar a sua palavra. Sabe o que é praticar a palavra? Não é ir para a igreja fazer culto, campanha, ritual, voto. Não é para a igreja viver isso, aquilo e o outro. Sabe o que é praticar a palavra de Deus? Fazer o bem a quem nos faz mal. Não ser fingido, ser verdadeiro. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não ser hipócrita. Não mentir. Não ser avarento. Não adulterar, não prostituir. Não ser mentiroso. A palavra de Deus nos ensina isso. Suportar as aflições, mas acreditando em Cristo e guardando os valores da palavra. Rejeitando os princípios e valores do mundo que querem nos forçar a aceitar e a concordar com os valores e os princípios do mundo. Nós temos que se manter firme nos valores e nos princípios da palavra de Deus, que vai de encontro tudo que o mundo vive como princípios e valores e regra moral. Nós temos que se basear pela palavra. Ouvir e praticar a palavra é ter a nossa vida guiada, conduzida pela palavra. Não é praticar obra de igreja, religiosidade de igreja, trabalho, tarefa, ritual de igreja. O que Deus quer de nós é que tenhamos uma vida voltada na palavra dele, conduzida, direcionada, guiada, instruída pela palavra. No pensar, no agir, nas emoções, nas reações, nas atitudes, nas decisões, no julgar, no falar, pela palavra. Tem gente que pensa que porque está cumprindo as obrigações da igreja, está cumprindo a formalidade religiosa, está vivendo a religiosidade. Tem gente que pensa que vai para o céu por causa disso. Tem gente que pensa que está em comunhão com Deus por causa disso. Cuidado. Há caminhos que ao entendimento do homem parece perfeito. Você pode estar incluído nesse contexto aí. Então nós temos que entender, o evangelho é renúncia. O evangelho não é uma vida religiosa. O evangelho é uma vida de renúncia, de negar-se, de submissão a Deus na palavra do evangelho. No dia a dia, não é em 2 horas de culto. Vida com Deus não é em ritual, em trabalho de igreja, 2 horas de culto, trabalho disso, daquilo, outro. Vida com Deus é quando você está dentro de qualquer situação que venha lhe fazer a pecar contra Deus. Aí você tem que ter a palavra no coração para se manter na palavra e não pecar contra Deus. Quando vier uma proposta, quando vier uma ocasião, quando vier um sentimento, quando vier um pensamento, quando vier uma reação que o homem vem do natural dele, aí você resiste, você se nega,
Você se submete à palavra, não, a palavra diz assim, a palavra diz assim, a palavra diz assim, não pague o mal com o mal, ora por quem te persegue, faz o bem a quem te faz mal. É isso que nós temos que viver. Ser verdadeiro, amar o próximo. Deus não está preocupado com a tua vida religiosa, se tu é fiel às obras da igreja, vai para a campanha, vai para os trabalhos, vai para as festas, vai para as homenagens, vai para os pactos, vai para os votos, pratica isso, pratica aquilo dentro da igreja. E tua vida no dia a dia? E tua vida com teu próximo? E tua vida com tua família? E tua vida com teus vizinhos? E tua vida no teu interior? Os teus pensamentos, atitudes, comportamentos interiores, reações, intenções, sentimentos. Como é que está? Está aí pensando que Deus está olhando tua vida religiosa? Deus está contemplando o teu interior. Deus está contemplando o que está verdadeiramente no teu interior, não é o que tu estás aparentando ser, não. Cuidado, eu e você. Não estou aqui apontando o dedo para ninguém, é para nós. Eu, você que está aí do outro lado. Nós temos que ter temor e tremor diante de Deus e viver uma vida com Deus verdadeira. E a vida com Deus verdadeira não é uma vida religiosa, é uma vida na palavra, colocando nossa direção pelos parâmetros da palavra e não da religião e nem dos homens. Entenda isso. Então o evangelho é renúncia. O evangelho é perda. E nós temos que examinar os homens que foram fiéis a Deus. Como eu estava lendo aqui, Hebreus 11 fala dos homens que resistiram e passaram por muitas coisas e guardaram a fé. Chama-se a galeria da fé, não é verdade? Os irmãos aí, muitos teólogos, chamam esse capítulo de galeria da fé. Aonde fala de Noé, de Abraão, aonde fala de Isaac, de Jacó, de Moisés. Aonde fala daqueles homens que submeteram-se a Deus. Aí eu quero convidar você para um texto aqui em relação a Moisés. Olha o que diz aqui, para encerrar dentro do que eu estou falando. O evangelho não é vir para conquistar isso, aquilo, ter vitória, conquista, prosperidade. O evangelho é renúncia, é perda, é estreito, é perseguição, é desconforto. Evangelho não é isso que pregam hoje. Temos que entender isso. E olha o que diz aqui em Hebreus 11, 24. Diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele ia ser herdeiro do Egito. Ele ia ser o cara mais considerado do Egito, Moisés. Neto de Faraó. Filho da filha de Faraó. Moisés ia ter um privilégio grande, gente. Moisés ia ter uma regalia grande. Moisés ia ter prosperidade, poder, autoridade. Mas ele rejeitou. O texto diz que ele rejeitou tudo isso, escolhendo antes sofrer com o povo de Deus no deserto do que estar desfrutando da vida boa no Egito. Deu para entender? Deu para entender isso aí? Evangelho não é você vir buscar ser próspero, conquistar isso, conquistar aquilo, ter vitória, ter prosperidade e não sofrer mais. Não, evangelho não é isso não. A escolha por Cristo já nos faz renunciar. Ninguém escolhe Cristo sem negar nada, tem que negar-se. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que renunciar. Arrependei-vos e convertei-vos. Já começa se negando. Aí diz assim, ó: tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ou seja, a visão de Moisés não estava naquilo que ele via. Isso é muito sério, hein, irmão? É muito interessante a gente entender isso. A visão de Moisés não estava na prosperidade deste mundo. A visão de Moisés
não estava nos tesouros, na conquista, na vitória e na abundância das coisas deste mundo. A visão de Moisés estava nas coisas invisíveis, as coisas futuras, as riquezas eternas, o tesouro do céu e não da terra. Hoje, esse evangelho que é pregado aí, esse evangelho anátema, maldito, por falsos profetas, pastores, pregadores que aí estão levando muitos para a miséria espiritual, apostatando muitos da fé, com essa mensagem que leva a negar a cruz de Cristo, que torna estes mensageiros inimigos da cruz de Cristo, porque só pensam nas coisas da terrestre, nas coisas da terra. Foi o que Paulo disse. Paulo falou isso lá em Filipenses 3, 17 e 18. Moisés, ele renunciou ao prazer, à vida boa, à prosperidade, à autoridade, tudo que ele poderia usufruir no Egito como filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de tudo isso, de toda a prosperidade que este mundo poderia oferecer a ele. Por quê? Porque tudo aquilo que ele poderia usufruir aqui ia lhe impedir de alcançar a vida com Deus e a riqueza eterna. Cuidado, você está priorizando as coisas desse mundo, está abrindo mão das coisas do céu. Você não pode priorizar duas coisas, ou uma ou outra. Ou prioriza uma e despreza a outra, ou vice-versa. Você tem que juntar tesouro no céu. Tem que priorizar a vida com Deus, para a eternidade com Ele no céu, e não as coisas deste mundo. Pensai nas coisas que são do alto, de cima e não de baixo, da terra. Eu deixo para você essa orientação, que em nome de Jesus você reflita, medite. Que evangelho você está vivendo? Que vida com Deus você está vivendo? Que instrução de Deus você está recebendo? Olhe para a Bíblia, veja o exemplo desses homens aqui na Galeria da Fé, Hebreus 11. Veja o que eles passaram. Veja se eles tiveram tanta vitória como hoje o povo promete aí. Um evangelho maldito que é pregado hoje dentro das igrejas, onde leva o povo a praticar não a palavra, não a doutrina de Cristo. Esse evangelho maldito leva o povo a praticar o igrejanismo, a formalidade religiosa, as práticas da religião. Esse evangelho maldito leva o povo a viver uma vida totalmente anátema, no evangelho que não é o de Cristo. Então, fica para você essa orientação nessa noite. Que palavra maravilhosa para nos corrigir, nos instruir, nos orientar e nos advertir para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos prósperos, para que tenhamos crescimento e entendimento de Deus. Fica esta palavra, essa orientação para você nesta noite. O Evangelho de Cristo não é questão de vitória, prosperidade e bênçãos nessa terra. O Evangelho de Cristo é questão de salvação da alma, perdão de Deus, justificação de Deus, vida eterna em abundância com Deus, lá no céu. Não aqui. Aqui é estreito. Aqui é renúncia. Aqui é perda. Aqui é tribulação. Aqui é momento de perseguição. Aqui é momento de dor, de choro, de tristeza. Ei, escuta. Mas há uma promessa para nós. Para que, quando sairmos daqui, iremos para a vida em abundância com o Senhor lá nos céus, aonde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem tristeza, nem maldição alguma. Nenhuma lágrima descerá mais dos nossos olhos. A promessa de Deus é que nós tenhamos a alegria de glória em glória, de eternidade em eternidade. Gozo, alegria, felicidade, aleluia! Mas não aqui. Não aqui. Aqui é choro. Aqui é perda. Aqui é perseguição. Aqui é estreito. Mas, ei, suporte. Suporte. Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Suporte a leve e momentânea tribulação. Alegre-se na esperança. Tenha paciência na tribulação. E persevere em oração. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Seja fiel até a morte. Persevere até o fim.
porque aqueles que abrem mão e voltam para a sua condenação. Mas nós não. Nós não somos daqueles que voltam para a perdição de suas almas. Nós somos daqueles que permanecem firmes, perseverando com fidelidade na palavra de Cristo para a salvação da nossa alma. Esse é o maior bem, a maior prosperidade, a maior vitória que nós vamos alcançar de Deus. A salvação da nossa alma depende da nossa fé, combatendo o bom combate, acabando a carreira até o final, guardando a fé para a salvação de nossa alma. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, aqui, seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos, convidando você a ser alimentado, instruído, edificado com a doutrina da palavra de Deus, com as instruções que alimenta e fortalece a nossa vida com Deus. Cuidado, veja o que você está sendo alimentado e instruído e conduzido e guiado. Seja prudente com a tua fé, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Amém? Evangelista Wellington Ramos, convido você a estar sempre visitando aí a minha página no Face, meu canal no YouTube, com muitas ministrações que edifica e nos dá conhecimento e crescimento da nossa fé. Estou sempre mandando áudio de instrução aos meus amigos aqui no Messenger, no Zap, no Telegram, e todos vocês que conhecem o meu trabalho. Se assim você desejar, para abençoar outras pessoas, compartilha com outras pessoas esses vídeos, esses áudios de instrução, porque eu tenho certeza que vai edificar e vai alimentar, instruindo, orientando e ensinando muitas pessoas a conhecer a verdade para que sejam libertos da mentira. Amém? Então, deixo esse apelo para você. Colabore com esse trabalho do reino de Deus. Propaguem aí essas instruções para que outros irmãos sejam edificados com a instrução da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade do Evangelho, nada além da verdade do Evangelho. Pois a palavra é a única regra de fé e prática que eu vivo, creio e prego. Amém?